Fala galera, começamos mais um Onda Talks, episódio de número 31 para honra e glória do Senhor. E nós estamos aqui com pessoas incríveis hoje, o pessoal do projeto Thalita Cume, né? A gente já vai passar a palavra para eles, mas antes nós precisamos falar daquelas pessoas que nos ajudam nesse podcast, que têm sido incentivadores desse ministério, né, que nós carregamos, pregando o evangelho do Senhor através das redes sociais, né? E o primeiro deles é o Edu, nosso grande amigo do Food Crush. O Edu hoje caprichou, né? Meu Deus do céu, ele mandou salgado demais hoje, pra honra e glória do Senhor. E assim, Edu, muito obrigado. O quibe aqui já tá sendo falado, né? Esse quibe seu é sensacional, né? E você aí de casa, cara, liga lá, 3.100, 8.000. O delivery mais rápido do Brasil vai chegar quentinho aí na sua casa. E assim, vai ser incrível pra você assistir a gente, né? E comendo lá o seu Food Crush, vai ser muito bom, beleza? Temos também a galera da CNT Fiber, que tem sido, assim, pessoas excepcionais também no nosso ministério, naquilo que nós estamos fazendo para o crescimento do reino de Jesus, né? Então você pode escolher a sua banda larga aí na sua casa, né? Liga lá, liga não, né? Entra lá no site www.cntfiber.com.br, escolhe a melhor banda larga para sua casa, internet de super qualidade, vai ser bem legal, beleza? Como eu já disse, estamos aqui com as meninas do projeto Thalita Cume, e eu sou péssimo de nome, eu já falei isso aqui para elas, né? Mas estamos aqui com a Joiane, com a Joyce, com a Gisele e com a Renata. E agora a bola está com vocês, né? Se apresentem, fala aí pra galera. Quem vai ser o primeiro? Olá, boa noite, graça e paz. Eu sou a Gisele Reis, né? Eu sou a fundadora do projeto Thalita Cume, que nasceu no final de 2021 para 2022, assim. E Deus preparou essas meninas lindas que vão se apresentar agora para estar ao meu lado aí na coordenação do projeto. Meu nome é Renata, boa noite a todos. Eu conheci o projeto através da Gisele e desde o momento que ela me apresentou o projeto, Deus falou grandemente comigo, do amor, do abraço um com os outros. E desde então, quando ela me apresentou o projeto, eu resolvi, né, caminhar junto com o projeto Thalita Cume, e estou aí caminhando para a honra e glória do Senhor, né, cuidando de pessoas, né, e está sendo uma bênção caminhar no projeto Thalita Cume. Amém. Olá, meu nome é Joiane, paz do Senhor a todos. Eu também estou aí, né, junto a Gi, desde o comecinho, né, Gi? E está sendo, assim, muito gratificante para mim. Eu cresço muito, às vezes as pessoas acham que nós estamos ajudando as mulheres, mas nós estamos sendo ajudadas, que são coisas, assim, maravilhosas que Deus faz, né, através das nossas vidas e nos ensina também com cada mulher que passa nesse projeto. Paz do Senhor, boa noite, gente. Eu sou Joyce. Eu também estou no projeto um pouco depois da Jo. Mas eu entrei para poder somar um pouquinho, né? Colocar o que eu posso, o que eu não consigo, ver o que eu consigo ajudar. Ser um braço, né? Só isso. É isso aí. O pessoal da técnica só pediu pra vocês puxarem um pouquinho o microfone pra mais pertinho. Isso. Amém. Ficou bom. As meninas estão um pouco nervosas ainda, mas vai passar em nome de Jesus. Vai sim. Né? A gente vai trocar uma ideia muito legal aqui hoje. A gente já tá vendo uma movimentação lá no chat, chegou uma galera aí. Né? E você, né, que tá aí no YouTube, não se esqueça de nos seguir aí no YouTube, ativar o sininho lá. Segue também no Instagram, @Projeto Thalita Cume, que tá lá? Isso, @Projeto Thalita Cume. Segue também o pessoal do Guri Cataguá, né, que nos proporciona estar aqui também todas as quartas-feiras, lá no Instagram e aqui no YouTube também. E o Onda Talks, tá? Não se esqueça de nos seguir lá, a gente tá soltando bastante corte essa semana, então vão ser coisas que vão edificar a sua vida. Amém? Então, a minha primeira pergunta é de verdade assim, como que surgiu o projeto? Como que foi assim? Eu já tive um briefing assim, mais ou menos, de como que é que a Gisele me passou, mas eu queria saber como que aconteceu. Me conta essa experiência. Então, ele nasceu dentro de um quarto escuro, o projeto Thalita Cume, né? Eu vou tentar falar sem que as lágrimas cheguem junto com as palavras. Foi no período em que eu estava com depressão, né? No ano de 2019, no mês de outubro, a gente descobriu uma depressão. Logo depois de eu ter tentado contra a minha vida, né? Um autoextermínio, eu achava que eu estava muito bem. E em uma manhã eu acordei e tentei contra a minha vida, achando que eu estava apenas querendo descansar e tirar uma dor muito ruim que eu estava sentindo.
Eu fui descobrir mais tarde que eu estava com depressão e eu estava tentando suicidar, no caso. E reconhecer foi difícil, porque eu sempre estive na posição de estar orando pelas pessoas, de estar cuidando de pessoas. Então, reconhecer que eu estava precisando dessa ajuda demorou, né? E foi um dia, assim, muito ruim. Eu ver a minha mãe, os meus irmãos, os meus amigos, a Joiane estava lá no posto com a gente na hora. Então, depois desse episódio, as coisas, eu queria falar assim, melhoraram. Depois que você descobriu a depressão, Gisele, não, elas só pioraram. E foi piorando. Então, assim, quando foi em 2021 que o projeto nasceu no meu coração, eu acredito que antes de nascer no meu coração, nasceu no coração de Deus, né? Porque eu estava trabalhando na época com meu irmão, Gustavo, com viagens. Eu lembro que eu cheguei de uma viagem e o meu pastor, né? Eu tenho vários pastores pelo Brasil inteiro, e o pastor Anderson tinha me mandado o link de uma live, de um culto que estava acontecendo numa igreja lá em Belo Horizonte. E quem estava na igreja nesse dia era o Gessé Aguiar cantando. E os louvores dele durante a depressão me ajudavam. Então, assim, eu estava literalmente num quarto escuro, desejando morrer, pedindo muito Deus que tirasse a minha vida, porque eu já não queria mais tentar contra a minha vida por causa dos meus filhos, né? Mas eu pedi ao Senhor que me levasse. E nessa noite, enquanto ele cantava, né? Ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim. E enquanto ele cantava isso, no meu coração ardia o nome, Thalita Cumi. E eu, pela segunda vez, eu perguntei, Senhor, o que é isso? E ele falava, Gisele, Thalita Cumi. E pela terceira vez eu entendi que ele estava dizendo, ainda tem vida em você, né? Ainda tem vida, eu tenho sonhos para realizar. Não pede para ir, porque eu ainda não acabei o que eu vou fazer. E na mesma hora que ele falava isso comigo, era como se ele me mostrasse algumas mulheres perto de mim. Ele falava, levanta, que através de você levantar, outras pessoas vão se levantar também. Então, assim, literalmente, o Thalita Cumi, ele nasceu dentro de um quarto escuro, no coração de uma mulher depressiva. Amém. Nossa, é muito forte isso, né? Você tá doido. E como que aconteceu essa junção, assim, com vocês? Né? Foi, né? Obviamente teve um projeto, ele foi criando sua forma, né? Mas como que aconteceu essa junção, assim? Como que foi pra vocês? Aí eu queria ouvir a história de cada um, assim. Como que vocês descobriram isso? Pode ir lá, Joiane. Eu e a Gisele, a gente congregou um tempo juntas, né? Só que aconteceu alguns fatos que nós trocamos, né? Eu fui para uma outra denominação e ela também. E nisso, a gente tinha um projeto juntas, né? Era um projeto, né, na igreja onde que a gente congregávamos juntas. E nisso a gente, com a Joyce também, né? A Joyce participava com a gente lá e tinha umas outras meninas. E nisso aconteceu que algumas pessoas se distanciou, né? Cada um foi assim, se distanciou. Aí a Gi, aconteceu esse episódio com ela e a gente sempre estávamos juntas no telefone, né? Aí tinha vezes, ficou algum tempo, a gente ficava sem conversar, mas a gente estava sempre juntas. E quando esse projeto surgiu no coração da Gisele, eu falei com a Gisele, eu tô contigo. Amém. Porque foi um momento, tipo assim, que eu estava rindo por fora, mas só Deus sabe como eu estava por dentro, sabe? Eu não demonstrei, assim, para todos que eu estava mal, mas eu estava, assim, despedaçada também, sabe? Eu precisava de ajuda. E nesse momento eu falei assim, eu não vou estar ajudando a Gisele, eu vou estar me ajudando a reerguer novamente, porque eu cheguei, assim, sabe? No fim do poço mesmo. E nisso eu falei assim, eu dando a mão a ela que vai estar me dando a mão para me estar ajudando a levantar novamente. E foi nisso que nós nos abraçamos no Thalita Cumi. Amém, glória a Deus. Renata? Eu conheci a Gisele, foi no meu ministério, né, que é da mãe dela, da pastora Zaira. E a Gisele, ela ia para os cultos e ela chegava chorando nos cultos, né, bem magrinha, que ela emagreceu muito durante a depressão. E ela chegava, ficava num cantinho assim, sempre lá, ficava o culto todo chorando. E geralmente, tipo assim, eu ia lá, dava um abraço nela, sabe? E toda vez do culto que ela ia dessa forma, por causa da depressão. E depois que ela me contou a história dela, sabe? E ela me chamou para participar de alguns projetos que ela começou a fazer nas igrejas, eu falei com ela que eu estaria junto com ela.
e a dor que ela sentia no momento também, sabe? Eu não passei por um momento de depressão. Mas quando você tem alguém perto de você que precisa de um abraço, de uma palavra, sabe? E você sabe que você pode liberar e que você pode ajudar. E foi nesse momento que eu falei assim, não, Gisele, vamos embora, vamos juntos, sabe? Conheci o projeto, aí conheci as meninas também, né? A Joiana já conhecia de vista, a Joyce eu não conhecia ainda. Eu conheci através do projeto, que foi esse ano que a gente se conheceu, né? E resolvi abraçar o projeto também, né? E aí foi dessa forma. Eu conheci a Gisele, ela estava indo para o ministério, ela não pregava, não queria pregar mais, não queria falar mais do evangelho, que ela estava sofrendo, né? Estava no auge do sofrimento dela, da depressão. E ela era muito magrinha. A gente vê a Gisele assim agora, você fala assim, nossa, né? Mas ela, no momento que ela estava passando por depressão, ela estava muito magrinha. Então ela chegava na igreja ali, ela ficava sentadinha no canto, parece que não queria conversar com ninguém, sabe? Mas aí, como se diz, né, o Espírito Santo de Deus incomoda a gente, da gente estar ali dando um abraço e falando algo, sabe? E eu sempre sentia incomodada com ela, naquele sofrimento. E eu falei com a Gisele, não, você não pode ficar desse jeito. Tanto que a primeira vez, ela falou que não ia pregar mais, que não ia levar mais a palavra no altar, né? E aí que eu falei com ela assim, mas vai sim, né? Como se diz, nós que somos cristãos, nós não mandamos o nosso próprio nariz, nós temos um Senhor, né? Nós temos um senhorio, né? E aí ela começou a levar a palavra, mas foi no empurrão mesmo. Tá aí, ó, essa bênção hoje, graças a Deus. Amém. E esse projeto está fluindo para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Igual eu falei com as meninas, estou aí para somar mais e mais nesse projeto. Amém. Né? Glória a Deus. Joyce. Eu já conheço a Gisele e a Joiane há bastante tempo, né? Nós éramos do mesmo ministério, tínhamos um projeto juntos, né? Que também trabalhávamos com mulheres. E eu acho que eu e a Gisele, na mesma época, a gente passou pela mesma coisa, assim. A gente estava trabalhando com mulheres, ajudando mulheres, fazendo retiro, ajudando a curar mulheres, né? E a gente precisando de cura, precisando de Deus trabalhar na gente. E aí, um certo momento, eu parei de tudo, entrei em depressão. Passei 3 anos no fundo do poço, desejando só a morte. Tentei autoextermínio por algumas vezes. Graças a Deus, Deus não permitiu, porque Ele tinha um projeto na minha vida. Aleluia. E quando eu consegui sair, para a glória de Deus, desse fundo do poço, que Deus me arrancou de lá, não sei nem como. Até hoje, quando eu começo a procurar, assim, eu não sei como que eu saí daquilo ali. Deus me arrancou, cheguei a uma fase que eu tomava mais de 20 comprimidos. O médico não conseguia achar uma dosagem para eu conseguir dormir. Eu ficava 2, 3 noites sem dormir direto. As pessoas falam, mas como? Não tem como, tem. Eu ficava 3 noites sem dormir, acordava. Minha mente ficou 100% suicida. Eu tentava suicídio, minha mente só projetava suicídio o tempo inteiro. Quando eu consegui sair, que a Gisele começou com o projeto, falei, não, acho que agora é hora de eu ajudar alguém também. Alguém que está lá e que precisa de ajuda, e que precisa de apoio. A gente sabe, a gente já passou por lá, a gente sabe como é que funciona. A gente sabe que não é fácil. Tem pessoas que falam que isso é frescura, isso é... Eu já fui uma pessoa que já pensei isso. Não que era frescura, mas eu já fui uma pessoa que tinha uma vida muito agitada. Eu pensava, não, se a pessoa procurar alguma coisa para fazer, ocupar a mente, ela não entra em depressão. E eu caí na depressão de um jeito que eu nunca imaginei na minha vida. E hoje eu queria ajudar pessoas nessa mesma situação, sabe? Por isso que eu falei com a Gisele, vambora, vamos ver o que dá isso aí, vambora. A gente coloca Deus na frente, vambora. E eu conheci a Renata através do... Na verdade, eu conheci a Renata num culto de mulheres que teve na igreja, que eu fui convidada para ir, e aí ela não lembra de mim, mas eu lembro dela, que ela me entregou uma palavra para mim muito forte, do coração de Deus, que foi a palavra que ela me entregou, mas ela não lembra disso. Ela lembra de mim só depois. E a Joiane também... Essa aqui eu conheço há muitos anos. Essa é de casa já. É assim, todas vocês congregam na mesma igreja? Não. Cada uma em uma. O bacana eu lembro que quando Deus mostrou pra mim o Thalita Cumi, estava nessa fase, né, que a Renata, eu chamo ela de Andréia, viu, gente? Que a Andréia falou, eu não queria mesmo mais. Eu queria o Senhor, queria Jesus. Eu sempre soube que Ele sempre foi e sempre será o centro da minha vida, mas eu não queria mais voltar. Eu tinha tomado antipatia de religião. E como eu estava depressiva, eu já não conseguia separar mais o que era religião, o que era altar, o que era o homem querer, né? Então eu não queria mesmo. Então eu fiz um acordo com Deus. Eu achei que eu tinha feito um acordo, sabe? Sim. E eu falei assim, não, beleza, Senhor, eu cuido de mulheres. O Senhor vai me curar e eu vou curar pessoas. Mas o altar não.
o projeto ele inicia só se não for em igrejas de placas. Na minha mente, eu faço, mas nenhuma igreja terá domínio sobre o projeto. Porque a religião, ela, em vez de pra trazer as pessoas para o Senhor, ela tem afastado as pessoas. Né? Ela tem trago guerras no mundo, trago dissensões entre as pessoas. Então, assim, eu falo que eu não gosto de conviver com religiosos. Se eu sento em uma mesa com religiosos, automaticamente eu me levanto dela na mesma hora, porque no meu coração a religião, ela tem matado, assim como os fariseus mataram Jesus. Sim. Então, esse era o acordo que eu fiz com o Senhor. Eu faço, mas desde que nenhuma igreja tenha vínculo da fundação do projeto Thalita Cumi. E o que é mais lindo que Deus tem feito é que literalmente tem acontecido isso, sabe? Pastores têm aberto a porta. Eu lembro que o primeiro dia que eu fiz o projeto, eu falei assim, mãe, Deus colocou um projeto no meu coração, mas não vai pertencer ao seu ministério. Mas eu posso usar o seu ministério para iniciar o projeto? Eu lembro que no primeiro dia foram 5 mulheres, a André era uma delas. E quando acabou o culto, eu fiz um vídeo e postei no Instagram. A Jo foi a primeira vez e mandou no direct: Gi, estou contigo. Amém. Aí ela contou do projeto para a pastora dela, que é um ministério totalmente diferente. Foi a primeira igreja, sem ser da minha mãe, que abriu a porta. Lá em Nova Lima teve também a igreja da tia Sônia, que abriu a porta. Então, assim, a gente já foi em outra... E várias outras igrejas têm aberto as portas. Eu sou de um ministério junto com a Andréia hoje. A Joyce é de um ministério, né? Que até do ministério que eu também já fui, que eu amo de paixão. A Joiane é de outro ministério. As outras meninas que nos atendem no projeto também, a equipe de enfermeira, as outras coordenadoras, cada uma é de um ministério diferente. Temos mulheres católicas que nos abraçam também. Então, assim, é um projeto que veio para abraçar as pessoas. É um projeto que não é religioso, Sim. mas que tem Deus como centro dele. Porque Jesus Jesus não é uma religião, né? Jesus é Jesus. Jesus é Jesus. A Bíblia fala que ele vai vir buscar a igreja. Ele não vai vir Verdade. buscar a quadrangular, a Não. batista, né? E eu acho muito interessante essa questão, porque mostra que o reino de Deus ele precisa estar unido mesmo. Precisa estar junto. E nós, como pessoas que têm a compreensão disso, nós precisamos, né, falar sobre isso. Verdade. Porque muitas das vezes as pessoas falam assim, não vou na igreja tal. Não, cara, você não tem que ir na igreja tal, você tem que ir para Jesus. Isso mesmo. Né? Verdade. E isso é muito interessante, a gente sempre falar sobre isso, sempre tentar instruir o máximo sobre isso, porque infelizmente as pessoas não têm essa consciência. E hoje. isso tem adoecido os cristãos, né? Sim. O cristianismo tem ficado um cristianismo doente por conta dessa briga de placas, né? De metodologias. Então, assim, o projeto ele tem visto para provar para Raposos, para Nova Lima e região, que quando cristãos se abraçam, pessoas são alcançadas e acabam reconhecendo Jesus também como um Jesus maravilhoso, porque eles têm conhecido um Jesus totalmente diferente do Jesus que veio mesmo aqui na Terra, Sim. sabe? Eu lembro de um projeto que teve em Nova Lima há bastante tempo já. 10 para as 10, não sei se vocês lembram. Tinham na praça, né? Tipo assim, eu tava no primeiro 10 para as 10, assim, eu tava indo na Piquilândia comprar um salgado. E os caras começaram a gritar, vem pra cá. Eu falei assim, cara, eu sou crente, tem uma roda de pessoal tocando violão, eu vou. Bora lá! E aí a gente começou a tocar ali e, cara, era surreal, que acabava o culto de jovem nas igrejas todas, todo mundo descia, Pra lá. sabe? Então, assim, ficava lotado, assim, o Guilherme, o pessoal, acho que começou, eu não lembro o nome da igreja que eles congregavam, mas era uma coisa extremamente de comunhão, sabe? Era um momento de comunhão onde a gente via pessoas sendo alcançadas ali naquele lugar, pessoas encontrando a Cristo de verdade. E eu acho isso muito interessante. Isso pra mim tem um lugar, assim, grande no meu coração, sabe? Eu até falei no último corte que eu postei, acho que antepenúltimo podcast que a gente teve, sobre o cristianismo tem crescido, sim, mas tem crescido com pessoas religiosas que infelizmente têm levado para um outro lado, e a gente percebe que tem crescido, mas práticas não têm acabado. Sim. E aí é até uma das coisas que eu queria perguntar para vocês. Tem acontecido muito feminicídio, muitas mulheres estando depressivas por causa do casamento, né, e de lar cristão. E eu queria saber de vocês, como vocês têm visto isso, tem acontecido isso no projeto de vocês? Existem mulheres que chegam dessa forma? E como que elas são tratadas? Como que elas são direcionadas? Só eu vou falar? Pode ir lá, Gisele, fique à vontade. Pode ir lá, Renata.
geralmente tem chegado, sim, pessoas, mulheres, né? Geralmente chega até adolescentes, jovens, né? Chega muitas jovens também por causa de relacionamento, né? Algumas com crises de ansiedades, né? Procurando ajuda. O projeto hoje, ele tem, né? Tem a gente, né? Tem Jesus, primeiramente, né? Tem nós também, que, né? Aconselhamos as mulheres espiritualmente. Só que a gente também tem as psicólogas também no nosso projeto, o qual a gente está encaminhando, sabe? Para estar ajudando também. Que é a Luana Rodrigues, que é a psicóloga do nosso projeto, abraçou o projeto desde a primeira vez que ouviu o projeto, sabe? Então, geralmente, quando chega uma pessoa, né? Chega uma jovem, né? Precisando de um conselho, né? Ela expõe ali a situação dela pra gente ali, a gente senta, conversa com ela e quando ela precisa de mais ajuda, aí a gente encaminha ela para psicóloga, né? Essas semanas passadas, né? A gente até, graças a Deus, né? Alcançou vidas, né? Que precisou de ajuda e eu falei assim que foi tudo para a honra e glória do Senhor, né? Porque eram jovens que necessitavam, estavam sofrendo, como diz a Joyce, estavam no fundo do poço, né? Pediu ajuda, eu creio que o Senhor mesmo encaminhou ela até a gente, sabe? Esse projeto não é por acaso, sabe? Esse projeto veio do coração do Senhor. Eu creio que, tipo assim, que Deus, ele sonda os corações, sabe, Will? Ele sonda o coração de cada ser humano. Aquele que está disposto a abraçar e amar as pessoas de verdade, ele sonda. E ele sonda os corações daquele que quer de verdade amar, abraçar, cuidar e ajudar. E daqueles que não querem, né? Então, tipo assim, esse projeto veio através para Gisele e nasceu do coração do Senhor. E as pessoas têm se chegado e pedido ajuda, sabe? E quando pede, né, a gente fala assim, eis-me aqui. Verdade. Se eu coloquei o pé nessa estrada, que o Senhor abre os caminhos, né? A gente fala muito que a gente está perante uma palavra que ela foi liberada dos céus, né? A gente fala muito isso, né? E nós estamos diante de uma palavra. Então é só a gente caminhar perante essa palavra. Quem liberou essa palavra não foi homem, foi o próprio Senhor que liberou essa palavra. E é a palavra de cura, de libertação para a vida dessas mulheres, sabe? E nosso intuito é alcançar elas, né? E encaminhar elas. Tanto, eu falo assim que é um conjunto, né? É corpo, alma e espírito. É trabalhar tudo nela, né? E é isso que a gente tem feito, né? Hoje vocês estão, assim, mais em Raposo, Nova Lima... Ou pega um pouquinho de acima também? Então, ou não nos tem? últimos encontros a gente conseguiu pegar o público, tanto de Nova Lima quanto de outras dessas regiões mais pertinhas. A nossa vontade é alcançar o Brasil inteiro. Amém. Glória a Deus. A gente tem profetizado aí. Outro dia, dentro do ônibus, na hora que eu tava voltando do trabalho, uma moça que tava indo trabalhar no dia viu uma frase que a gente colou no poste na cidade, falou assim: Gi, aquele dia eu saí de casa pensando em desistir da minha vida, eu falei alto, a minha filha ouviu, e quando ela viu a frase, ela falou, viu, mamãe, Deus está falando com você através da frase. E ela falando aqui, ela falou assim, Gi, eu tô orando agora. Hoje eu vi a importância desse projeto. Eu estou orando para que vocês vão para fora da fronteira do país. Aleluia. Então, assim, a nossa intenção é alcançar o máximo de mulheres. A gente sabe que sozinho a gente não consegue. Mas, como eu estava falando com uma amiga da Joyce hoje mais cedo, uma das meninas que nos patrocinou no último evento, que esse projeto ele tem trago verdades lindas também. Como você disse, né, muitas mulheres sofrem hoje com feminicídio, principalmente dentro das igrejas. Elas acham que são obrigadas a suportarem tudo. Sim. E a gente tem visto hoje de perto isso, né? Eu recebi mensagem no meu celular hoje de uma moça chorando por um casamento que ela foi agredida, mas ela ainda quer ficar casada. Então, assim, colocando a sua vida em risco. E é muito triste, mas o projeto ele tem mostrado que não existem só pessoas ruins também. Existem pessoas boas. E pessoas boas, assim, que quando a gente lembra dessas pessoas boas, principalmente na nossa cidade, Nova Lima, muitas das vezes a gente só elogia a cidade das pessoas, mas Deus tem mostrado que em Raposos tem pessoas ótimas, Nova Lima tem pessoas incríveis, e o Acima, porque são pessoas que têm abraçado a causa, sabe? Tem, Gi, você precisa de quê? Eles patrocinam com os lanches, patrocinam com coisas assim incríveis pra gente conseguir atrair essas mulheres, sabe? Então a gente, graças a Deus, a nossa região a gente tá conseguindo, devagarzinho a gente tá conseguindo alcançar. Mas a nossa intenção é alcançar cada dia mais e mais regiões aí. Amém, glória a Deus. Enquanto a gente tá conversando lá no YouTube, tá passando um pouquinho do Instagram de vocês. O pessoal tá colocando lá. Então você que tá aqui, que ainda não segue o pessoal da Thalita Cume, cara, vai lá, segue. E assim, eu acho que é importante, quanto mais a gente puder disseminar esse projeto, mandar para as pessoas, é importante de verdade, porque existem muitas pessoas que hoje estão perdidas do nosso lado e a gente não sabe. Verdade. Não sabe. Aconteceu um fato essa semana, assim, extremamente triste. O meu irmão, ele joga bola, né?
E o amigo do meu irmão jogou bola com ele à noite. Ah, sim. Quando foi de madrugada, Foi. o rapaz, infelizmente, É. tirou a sua própria vida, né? Então, assim, Era meu vizinho. Aquele Né? cachorro. vizinho. É, eu Então, assim, chorei. não é uma coisa assim que tá bem próximo da Meu gente. filho tá impressionado, que é da idade dele, né? É rapaz novo, deve ter o quê, uns 20 anos. 20 anos, 19 anos, acho que ele ia 19 fazer anos. 20. Então, Com assim, uma vida toda pela frente. toda pela frente. Né? Igual a Renata falou, uma palavra, nós nos direcionamos pela palavra que Deus já liberou sobre nós e já nos deu Sim. esse direcionamento. Sim. E essa palavra, ela pode ser replicada. Sim. Sabe? É isso que eu penso. Quanto mais a gente puder propagar essa palavra, ela replicar isso precisa. que Deus já liberou sobre a nossa vida, Sim. sobre a vida das outras pessoas, é extremamente Precisa. importante. E eu falo porque hoje, igual a Joyce falou assim, eu já fui uma pessoa que não acreditei em depressão, né? Toda a vida eu acreditava em depressão, só não entendi o fato da pessoa querer tirar a própria vida. Até o dia que eu estava numa sala de emergência, porque eu tinha tentado. Naquele momento eu percebi que eu não queria morrer, mas eu queria matar a dor. Então, às vezes, a gente precisa de estar no lugar do outro. E a minha irmã também, ela falou que nunca acreditou em depressão. Até o dia que ela chegou e me viu, porque ela disse que me enxergava uma mulher muito forte a vida inteira, e me viu naquela situação. Então, hoje ela passou a respeitar a doença. Enquanto eu acredito, William, que enquanto a depressão ela não for tratada, principalmente pela sociedade, pelas autoridades e pelas igrejas, como uma doença, nós vamos continuar perdendo pessoas. Sim. Né? Nós vamos continuar perdendo pastores. Na pandemia, quantos pastores tiraram a própria vida? Nossa. Quantos padres? Outro de um padre com uma carreira assim linda pela frente tirou a própria vida. Quantos jovens da nossa cidade, na nossa região esse ano, Sim. né? Não vamos longe aí, em menos de 4 meses nós perdemos 3, um atrás do outro, né? E agora temos perdido mais pessoas. Então, assim, é uma doença existente e uma doença que tem ganhado força, mas ela só ganha força porque a sociedade ainda não trata ela como doença, trata ela como uma frescura. E ainda tem a questão das pessoas que acham que também tudo é espiritual. Demonizam. Espiritualiza Sim. tudo, Né? demoniza tudo. Demoniza tudo. E não Você é. não precisa. Eu lembro quando eu iniciei, eu falei, gente, eu preciso de um tratamento. E aí eu ouvi pessoas falando comigo, não, você precisa de Deus, você precisa de Deus. Mas eu pensava, gente, eu tava dentro da igreja, eu tava fazendo tudo. Como assim? Aí eu fui protelando, sabe, empurrando com a barriga até ver que não dava conta mais. Então, as igrejas também precisam de parar com isso, de Sim. demonizar tudo e ver que tudo tem um espiritual, sim, é óbvio. Porque, infelizmente, o inimigo, ele aproveita de situações. Então, assim, mas é uma coisa na alma, Sim. que precisa de tratamento, que precisa de médico, Cérebro, que né? precisa de um acompanhamento. Precisa, sim. Não é só espiritual. Você tem que tratar o espiritual, o corpo e a alma. É um conjunto, Né? A gente né? é trindade, né? Trindade. Corpo, alma e espírito. Então, enquanto as pessoas continuarem demonizando ou levando como preguiça, nós vamos continuar perdendo pessoas do nosso lado, igual você falou, do lado, vizinho dela, né? Então, assim... Não, é muito 2, 3 difícil. semanas atrás eu perdi outro vizinho também, de 30, acho que 34 anos Nossa. também, tirou a vida. O meu- Recente agora. A minha madrasta perdeu um senhor, assim, com uma vida brilhante, uma carreira brilhante. A esposa achou ele morto dentro de casa. Então, assim, tem atingido todas as gerações. Sim. E são percas, assim, que... mas eu não sabia que estava doente. A pessoa, ela dá sinais que está doente. Né? E se orar fosse o problema, nós não teríamos tantos pastores, padres, tantos missionários depressivos, porque o que a gente mais faz é orar, né? Antes de você iniciar, com as câmeras desligadas, você falou, vamos orar, gente. Então, assim, a gente tem esse costume, né, de estar sempre buscando o Senhor. Então, assim, enquanto a sociedade não entender que a depressão é uma doença cerebral, que precisa desse... Eu entendi isso também na depressão, né? Quando eu sentei de frente do meu cardiologista e ele falou assim, olha, Gisele, nós estamos com um problema sério, porque você não pode tomar antidepressivo, mas você precisa se cuidar. Então, a gente começou a buscar outros recursos. É por isso que, quando eu falo que o projeto não é religioso, que as pessoas que vão vir até nós, elas não vão só receber orações. Nas igrejas, quando os pastores recebem a gente, né, Jô? A gente faz um trabalho de cura na alma. A gente vai 8 vezes em cada igreja, de 15 em 15 dias, faz um trabalho bem completo com a cura na alma, porque, igual a Joyce mencionou, é algo que a alma precisa também, porque o inimigo, ele aproveita de situações, mas fora ali das igrejas, nos lugares que a gente se reúne, a gente leva a cura do corpo. Sim. Porque o Senhor nos deu um corpo, então nós temos as personais que nos ajudam, as psicólogas, as nutricionistas que orientam com dietas,
né? Nós temos aula de zumba. Então, assim, a gente está lutando para buscar esses Teve o Dia da profissionais. Beleza também. Tivemos o Dia da Beleza, Sim. que foi, assim, bacana, gente. Isso é ótimo demais. É lindo ver elas entrando ali com o olhar triste, saindo Foi. toda alegre, Foi falando assim, muito bom. meninas, tanto tempo que eu não tiro um tempo pra mim, sabe? Verdade. Aham. Então, Eu assim, não foi muito acredito lindo. que eu voltei a olhar no espelho. São mulheres, sim, sabe? Que a gente arrumando um cabelo, fala, quanto tempo eu não me vejo Sim. assim? Quanto tempo eu não me vejo com essa alegria? Eu não sabia que eu era tão linda assim, sabe? As pessoas se trancaram assim de uma tal forma que, tipo assim, Não se vamos arruma levar a mais. vida, não É. se Estão no arruma. automático. Isso. É, pra- Levantou, trabalhou, vem embora pra casa e é isso, e pronto, acabou. E a vida tá sendo A assim. vida vai seguindo. Sim. Mas, eu ia até perguntar pra vocês sobre essa questão do chegar nesse diagnóstico clínico, que a gente vem, infelizmente, como a Joyce falou, tem essa questão da... Acho que eu posso dizer uma cultura. Uhum. Assim, uma cultura que foi implementada mesmo, uma cultura péssima, que espiritualiza uma coisa que, óbvio que é necessário, sim, que tem a oração, né? A oração é a chave da vitória. Sim. Ore em nome de Jesus dentro da sua casa. Não parem de Não orar. parem de gente. orar. Sim. Mas que precisa de ter um cuidado. Porque se fosse só ter o cuidado com o espírito e com a alma, nós não teríamos um corpo. Ele não seria tão necessário assim. Né? Sim. Eu esqueci o nome do rapaz que disse, mas era um pregador bem antigo, ele morreu acho que com 23 anos, que disse que Deus deu a ele a mensagem em um cavalo. E ele só se preocupou com a mensagem. E faleceu, acho que de uma gripe lá que deu na época, enfim. E na verdade foi por obesidade. Então, assim, é necessário tomar esse cuidado com o corpo. E eu queria Sim. saber, assim, demorou muito mesmo para vocês chegarem a esse diagnóstico clínico? Ou vocês falavam assim, cara, eu não aceito isso, não, isso é espiritual mesmo? Como que foi? Não demorou muito. Eu só descobri, eu lembro que eu não sei perder pessoas ainda, né? Tô me tratando pra isso. Quando eu digo assim, perder pessoas, é perder pessoas pra morte. Em 2019 eu tive 3 percas. E eu sabia que aquilo ia me abalar de certa forma. E foram 3 percas muito importantes na minha vida. Então, eu sabia que ia me abalar, mas eu não sabia que ia abalar tanto. Então, assim, eu só descobri a depressão, mas mesmo assim eu ainda estava na igreja de segunda a segunda, pregava de segunda a segunda, teve retiros, a gente estava, né? Então, assim, a gente orou muito, buscou muito. E numa manhã de sábado, eu ia ter um casamento para fazer à noite, a minha equipe ia trabalhar, a Joiane participava da equipe de cerimonial, ia fazer o cerimonial do evento, e eu tomei 9 comprimidos de uma vez. Eu só não morri, o cardiologista fala que eu só não precisei ser entubada, porque o meu organismo já tinha mais ou menos que acostumado com o remédio, e é por isso que o socorro adiantou, porque senão não adiantaria. Nossa. Se fosse uma outra pessoa, não daria 10 minutos para ser socorrida. Então, assim, eu só reconheci, e eu não reconheci naquele momento ali no posto que eu precisava de ajuda. Eu achava que eu só estava cansada. Aí a minha mãe falou assim, não, agora você vai na psicóloga, senão eu vou contar pro seu pai. E eu lembro que eu tava com muito medo do meu pai descobrir que eu tinha feito aquilo, sabe? Tanto que o meu pai descobriu, era 2 meses depois que meu pai ficou sabendo. Nossa. Por acaso, na mesa da minha casa, alguém contou pra ele, porque eu tinha medo de contar e ele ficar decepcionado comigo, sabe? Toda a vida eu tive muito medo de decepcionar ele. Então, assim, a minha mãe, pra me levar na psicóloga, ela falou assim, ou você vai, ou a gente vai ser obrigada a chamar o seu pai para vir aqui conversar com você. Então, eu aceitei aí na consulta para o meu pai não saber que eu tinha tentado contra a minha vida, porque eu também não queria reconhecer. Então, assim, eu não queria que os meus tios soubessem também. Mas, quando eu cheguei diante da psicóloga, da doutora Juliana, ela me perguntou o que eu estava fazendo, eu contei, mas eu não falava a palavra suicídio nem autoextermínio. Aí ela falou assim, Gisele, você tem noção que você tentou suicidar? Eu falei, não fiz isso. Ela falou, você fez. Nossa. Você precisa de ajuda. E ela, assim, ela não é cristã protestante, mas ela falou assim, tem um versículo na Bíblia que Jesus ensina que a gente deve amar a Deus acima de todas as coisas. E a gente deve amar o próximo como a nós mesmos, mas você não está amando ninguém. Você acha que ama as pessoas, mas sabe por que você não está amando ninguém, Gisele? Porque você não está se amando. Nossa, isso é forte. Então, assim, naquele momento é como se ela tivesse me dado um choque de realidade. Ela falou assim, se você não parar para se cuidar, não adianta você cuidar do próximo. Então, foi literalmente preciso um diagnóstico clínico para me entender que a Gisele precisava de cuidado, sabe? A Joyce provavelmente também foi só no susto que... Não foi, não.
No meu caso, eu percebi antes, porque eu sempre tive uma vida muito agitada e, de repente, eu paralisei tudo. Eu não conseguia fazer nada. Eu não conseguia limpar minha casa, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, assim, gostei entre aspas, né? Mas sempre gostei de minha casa limpa, pelo menos. Vazia, né? Vazia. Mas sempre limpei minha casa toda, deixava minhas coisas tudo organizadas e eu não tava tendo vontade de fazer o básico, que era limpar minha casa. E aí eu comecei a ficar só me trancar dentro do quarto e querer ficar dentro do quarto, não queria que ninguém me incomodasse, não queria conversar. E aí eu fui percebendo que tinha alguma coisa diferente. Aí passaram uns 2, 3 meses, eu falei com meu marido, eu preciso de um médico. Eu não tô bem. E ele falava comigo, não, fica tranquila, você tá bem, não sei o quê. Só que eu sabia que eu não tava bem. E aí eu fui prolongando aquilo, arrastando. Só que diferente do seu, eu já não fazia mais nada. Minha vida parou por completo. E nesse parar, quando foi... Isso eu descobri, já era em fevereiro, março. Quando foi em agosto, aí eu tentei encontrar minha vida. Aí todo mundo surtou. Tipo assim, agora realmente... Aí que eu fui procurar... Aí procuraram, me levaram para um médico. Aí, na verdade, já fui pro CAPS. Aí comecei a tratar no CAPS e fiquei por muitos longos anos ali, né? Que parece que é uma eternidade, que negócio, meu Deus do céu. É uma bênção de Deus aquilo ali pra cidade, porque ajuda realmente... Sim. Né, assim, aquilo ali me ajudou muito, muito mesmo. Mas, pra gente que tá ali, É complicado. É pesado. Né? Eu faço ideia. É pesado, é muito pesado. E aí eu fui fazer tratamentos, mas só perceberam depois que eu fiz isso. Porque eu acho que até então tava todo mundo assim, não, ela tá normal, não tá bem. Ou então percebiam e fingiam que não tava percebendo, porque eu falava. Mas é o caso Não era que a uma gente coisa de, tipo, mencionou, não né? falar. Espiritualizam tudo. É. Era questão, eu falava, não tô bem, eu preciso de um médico, Aí tem a questão do posto de saúde. Lá no posto de saúde eu preciso de um psicólogo. Ah, não, mas você tá bem também. Eles também empurraram bem com a barriga, né? Essa triagem aí é muito boa, né? É maravilhosa. Então teve a questão do posto de saúde também, que quando eu cheguei a falar com a médica, não, vamos esperar e tal, vamos esperar. Aí, quando eu fiz isso, se eu não me engano, foi dia 2 de agosto. Não me esqueço disso. Aí eu tentei suicídio, aí correram comigo, aí que eu fui tratar mesmo. E Ainda assim, bem que deu tempo de ser socorrido, Glória né? a Deus. Tem pessoas que não têm tempo. No Mas meu eu caso percebi. também deu tempo de ser socorrido. E os Você, que na não têm verdade, deve ter tempo... percebido. A Gisele com certeza percebeu. Ela quis foi tampar o sol com a peneira, ou então fingir que não estava enxergando, né? Provavelmente. Não queria parar, né? Não É. queria desligar. Porque se eu Aham. desligasse, eu sentiria. Então... é, Aí amanhã que eu desliguei um tiquinho... bateu, né? Quase foi embora. Quase foi. Foi o próprio Deus que não deixou. E sabe o que é impressionante? A Joyce falou do posto de saúde. Eu fui atendida aqui em Raposo. A equipe muito pronta, muito rápida. Eu lembro que eu não conseguia ficar em pé, mas também não conseguia falar. Eu só chorava, mas eu escutava. E a equipe que tava lá tinha 2 mulheres que são cristãs. Gente, eu depois que aquilo tudo passou, eu me coloquei no lugar de tantas pessoas que chegaram ali na mesma situação que eu. Porque as únicas palavras que elas falavam comigo era: você sabe que se você morrer, você ia pro inferno? Nossa. Por que você fez isso? Porque começaram a chegar muitos evangélicos da nossa igreja. E ela percebeu automaticamente que eu também era. E ela disse assim, mas você sabia. E eu não conseguia nem raciocinar, mas essas palavras ficaram, sabe? E a pessoa, ela não quer ouvir isso. Ela não queria morrer. Eu queria só falar com ela assim, gente, mas eu não queria morrer. Quando a minha mãe e minha irmã chegou, eu disse, por que você fez isso? Quando eu consegui voltar a falar, eu falei assim, eu só tava cansada, gente. Eu queria descansar. Porque na minha mente, eu só queria acabar com a dor que eu tava sentindo. Porque, William, é uma dor insuportável. É uma dor que, assim, eu acredito que nenhum ser humano, por mais ruim que a pessoa possa achar que é, ela merece sentir. Porque é uma dor insuportável. Parece que estão contorcendo o nosso coração, né? A nossa alma numa centrífuga. É uma dor insuportável. Assim, eu até fiz um post esses dias que o cristão, ele tá, assim, exposto a passar por rupturas, assim, por momentos de problemas, sim. Porque né? somos seres humanos, né? Sim. Igual, por exemplo, a palavra fala de Elias, né? Elias é um cara que pediu a Sim, morte. Foi. Eu quero morrer, eu não quero mais. Caverna, O próprio Jesus no Getsemane, né? Fala que a angústia dele era tanta que o suor se converteu em sangue. Então, assim, o próprio Senhor, Pai, se possível for. Então, assim, para Jesus chegar a pedir, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, é porque a angústia estava enorme. Então, assim, nós estamos sujeitos a isso. Só que é igual você mencionou o pregador que faleceu.
a gente cuida de algo e não cuida da nossa morada, né? E da morada do Espírito Santo, que é o nosso tempo, que é o nosso corpo. Vira um ativismo A gente cristão. negligencia o nosso corpo. Então, Sim. assim, vai negligenciando a ponto de adoecer o nosso cérebro, que é o que acontece com a depressão. A gente fica tão ligado nas coisas que tem que fazer na igreja, algumas coisas assim, e acaba que a gente deixa passar sobre alguns detalhes que são extremamente importantes. Sim. E como a psicóloga falou, né? Hoje eu estudo, em nome de Jesus, daqui a um tempo serei uma também. Amém. Ela me ensinou algo, Gisele, e isso não começou esse ano. Aí ela pediu para me contar a minha vida, que eu comecei a pincelar, falou assim, olha, se eu te falar, você começou a ser depressiva antes da sua adolescência, só que você foi se protegendo tantas pessoas ao seu redor, sempre querendo mostrar que você tá bem, que qualquer coisa te agrada, você foi adoecendo aos poucos e não percebeu. Nossa. Então, ela falou assim, o que aconteceu no dia que você tomou o remédio foi um gatilho que teve, mas você já está doente há muitos anos. Então, existem pessoas que estão muito doentes e não percebem que estão doentes. Não percebe. É uma progressão, né? Eu tive um episódio, na verdade, foi de ansiedade mesmo, sabe? Que é horrível também. Péssimo. Foi na pandemia. Eu sou fotógrafo de casamento, né? Então, tipo assim, começou a pandemia, aí, né, já começa o pessoal ligar. Então, não vai ter casamento. Aí os contratos tudo indo embora. Cancelando. E eu descobri que minha esposa estava grávida, tipo assim, uma semana antes da pandemia. Nossa. Aí o cara, o que eu vou fazer agora? Né? E aí começou a bater uma ansiedade. Até que, por final, o pessoal do posto já me conhecia como o menino da saturação. Que eu chegava lá achando que eu tava morrendo. Já, moço, eu tô aqui, ó, não tô conseguindo respirar direito. Pelo amor de Deus, mede aí. Então, assim, pra mim foi muito difícil. E isso, eu achava que era bobeira também. Até eu começar a tomar um remédio. Graças a Deus, hoje eu não preciso mais. Mas foi muito complicado. E eu faço ideia dessa questão da depressão, sabe? Porque realmente é difícil. E igual a gente estava conversando, tem essa cultura que infelizmente tem que ser quebrada, a gente precisa falar mais sobre isso, porque a gente não fala na igreja, não é dito sobre isso, né? Existem muitas pessoas doentes dentro da igreja, muitas pessoas assim, enfermas mesmo, sabe? E que a gente precisa alcançar. A gente tá com bastante gente aqui no chat, ó. Vamos lá. Deixa eu abrir mais aqui, ó. Nossa, Deus, que tem de mensagem. Ana Paula Leles está aqui, glória a Deus, né? Aqui, ó. Ele mandou muito por causa da Andréia. Que eu falei do Edu, olha só. Ele mandou muito por causa da Andréia, ela come muito. Isso é verdade. Ela falou Até isso. agora eu não comi, tá, gente? Ó, isso aqui. Deixa eu ver. fez esse comentário aí? Foi Conhece as suas ovelhas. Ana Paula Leles. Ana! A Paula também tá aqui, Soraya. Deixa eu ver aqui, a Gilcilene. Tá aqui todo mundo falando muito bem. Elisa, vocês são demais, obrigada por tanto. Amém. Né? O Paulo Ricardo tá aqui, ó, nitidamente percebe-se que esse é um projeto nascido do coração de Glória Deus. a Deus. Declaro vidas sendo Amém. alcançadas, salvas pelo Amém. poder da palavra através Glória dessas a mulheres de fé. Nada irá faltar, tudo será Amém. suprido Nós somos em nome todos, de em nome de Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Elisa, Ana Paula. Ana Paula é recordista de comentários. Juscelie também tá aqui. Galera, vocês que estão aqui, ó, nutricionista Maicon. Esse projeto é maravilhoso, que tome a Amém. cada dia mais proporções maiores sempre. Obrigado, Jesus. Amém. Então, aqui, ó, Claudilei da Silva tá aqui, ó. O projeto Thalita Cume é muito mais que um projeto, é uma nova chance Amém. de nos levantarmos, de nos reerguer, de nos renovar. E é isso. Coraçãozinho. É isso aí. E até uma coisa que eu ia perguntar, assim, hoje o projeto ele é voltado somente para mulheres? Só para mulheres? Então, por enquanto, os homens estão brigando meio com a gente por isso. Nossa. Porque, querendo na brigar verdade, com a os gente homens está por em causa disso. busca, né? O Maicon é um nutricionista que já está preparado para nos ajudar com o homem também. Quem nos ajuda com as mulheres é a Aline, né? A nossa nutri linda, maravilhosa. E o Maicon, acredito que vai ser um dos que vai nos ajudar com os homens. E a gente já tem o personal para homens também. A gente precisa de um psicólogo.
que nos ajude aí nas palestras, porque a gente não consegue abraçar os homens e as mulheres também. Sim. E mesmo que é sem jeito eles conseguirem desabafar com a gente, abraçar a gente, igual as mulheres conseguem, né? Então a gente tá em busca de começar aí com os homens também, porque a gente tem recebido muito pedidos de ajuda pros homens. Precisa muito. E a minha preocupação, ela tem crescido, porque a maior parte de suicídios da nossa região, não vamos falar do Brasil inteiro, né? Se a gente quer começar a mudar o país, vamos começar a mudar onde nós moramos primeiro. Na nossa região, a maior taxa de suicídio esse ano foi de homens. É porque o homem, ele não fala, Não né? fala. Mas assim, eles estão precisando tanto que eles estão falando. Quando a gente faz live, eles comentam, gente, pelo amor de Deus, os homens precisam. Eles estão pedindo ajuda. Eles estão pedindo socorro. E o governo também precisa de abraçar mais. Porque em setembro é muito lindo. A cidade, o estado, o país fica todo amarelo. Tudo muda, né? Se lembram da história do Fusca amarelo, né? Então, assim, precisam. Mas não é só setembro que precisa ser amarelo. O ano janeiro a saúde mental também arrebenta. Mas e o resto do ano? Né? Existem pessoas sofrendo ainda no resto do ano. Sim. Existem pessoas precisando de ser abraçadas, né? Igual você falou assim, é uma causa que é pouco falada na igreja, mas que também publicamente é pouco falado. O governo não se interessa tanto assim. Não né? se interessa. Isso é muito ruim, né? Muito. A gente precisa muito de política pública voltada para isso. A gente não Mas eu tem. acho que é porque ainda tem essa questão das pessoas acharem, tem muita gente que ainda acha que é frescura isso. Não são poucas as pessoas que têm isso, que acham que é frescura, que isso é falta de serviço. Eu já escutei tanta gente falando assim, isso é falta de vasilha para lavar. Muita gente. Então, acho que a questão é que tem que mudar a mente. As pessoas têm que mudar a mente delas primeiro para isso. Eu pensava assim, vou ser sincero com você. Eu pensava muito assim. Eu tenho um Eu amigo. era uma pessoa que pensava assim. Nossa, assim, eu tenho um amigo meu, o cara, amo ele de paixão, sabe? E tocava comigo na igreja, a adolescência nossa foi junta, assim, tocando na igreja. E até um momento que eu me deparei com ele dentro de um quarto, fechado. Sim, foi horrível a situação, sabe? Ele começou a falar que ele não conseguia subir escadas, que ele não conseguia respirar. Aí depois, quando a gente assustou ele preso em um quarto. Até o dia que eu fui visitar ele assim, falei, que cara, olhei pra ele e falei assim, meu Deus, não é o cara que eu conheço, sabe? E foi muito triste pra mim ver aquilo naquele momento, assim. E até o Onda Talks, né? Na verdade, a gente começou esse canal por causa dele. Porque ele gostava de fazer as edições, né? Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu virei fotógrafo por causa dele, né? Porque ele gostava de fotografar. Eu falei, cara, eu vou comprar uma câmera pra ver se eu consigo tirar ele de dentro do quarto, sabe? E pra honra e glória do Senhor, sabe? Ele foi eu cresci, né? Tem a parte clínica também, Sim. óbvio, é extremamente importante. Mas eu vejo que ele foi, tipo, muito algo espiritual. Sim. Porque ele foi em diversos médicos, ninguém achava nada, ninguém dava nada, assim. E eu lembro que um dia ele me ligou e falou assim, tive um encontro com Deus nessa madrugada. Glória a Deus. Aí eu, sério? Tive um encontro com Deus. Onde você tá? Eu tô aqui na avenida, eu vim fazer uma caminhada. Glória a Deus. Eu, como assim? Eu tô aqui correndo, vou fazer uma caminhada. Desde aquele dia, ele nunca mais Teve crise de pânico. teve uma crise. E assim, hoje ele é um cara que gosta de exercício físico, assim. Eu fico olhando assim e falo, eu queria ter um pouquinho disso. Porque, sinceramente, eu não curto tanto, mas eu vejo assim, sabe quando você fala assim, cara, como que Mudança, Deus muda de fato a situação, assim, Deus, ele é maravilhoso. sabe? E é uma coisa que a gente precisa se tentar. Eu falo nessa questão de município em si, eu acho que a gente precisa de políticas públicas para isso. Sim. A gente precisa de ter pessoas que entendem isso, de pessoas que vão lutar para que isso seja algo melhor. Imagina se o pessoal dessa triagem fosse melhor Sim. treinado, né? Então, São ia os mudar muita primeiros a coisa. não querer atender. Outro dia eu acho que foi na igreja, né? Alguém chegou falando que uma moça tava indo muito ao posto aqui de Sim. Raposos. Aham. Não sei se foi esse ano não, tá, gente? Eu lembro que tem pouco tempo, mas eu não sei se foi exatamente esse ano. Diz que ela ia todos os dias. Mas ela precisava só de conversar. E chegou um ponto das pessoas que estavam lá nem quererem receber ela. Eu falei assim, beleza, e se ela sai de lá e tira a própria vida? Sim. Aí vão falar, né, que era depressão, mas não adianta querer abraçar depois que a vida já foi embora. Né? Não adianta a gente querer. Eu fico muito feliz hoje, na nossa cidade, eu vejo que temos vereadores preocupados com a saúde, né, Sim. mental. Né? Igual tem o Gustavo, que ele fala muito no Instagram dele Sim. sobre a saúde mental. Então, assim, eu fico muito feliz que eu vejo que Deus tem trago pessoas, né,
para a nossa política que tem abraçado, mas ainda tem algo que precisa ser feito com mais força aí. Porque, igual você falou, o seu amigo ele precisava de um encontro com Deus e automaticamente a atividade física que ele começou a fazer ajudou. O que foi que me ajudou? Porque eu não pude tomar antidepressiva, a Joyce podia tomar, eu não podia, porque eu sou cardiopata, então eu não posso tomar antidepressivo. E eu lembro que quando eu cheguei no meu cardiologista, sem precisar de falar que estava com depressão, ele viu que eu estava com depressão, só de olhar para mim. Ele me atendeu clinicamente como cardiologista e falou assim, agora me conta, o que está te acontecendo, que você não é a mesma pessoa que veio aqui há 1 ano atrás. Aí ele me receitou, olha, você vai procurar um nutricionista, que foi o Michael, que me atendeu, né? E vai procurar uma academia, só que eu não conseguia ficar perto de muitas pessoas que me dava crise de pânico e ansiedade. Aí eu lembro que na época eu comecei a fazer pilates, aí o professor atendia só a mim. Quando o pilates começou a fazer efeito, eu conseguia caminhar na rua. E depois eu comecei a malhar aqui no Gustavo. Então, assim, hoje eu não consigo ficar sem malhar também. Porque quando eu fico sem malhar também, eu percebo que eu não durmo tão bem. Então, assim, a atividade física, a alimentação, a terapia, que é, né, ainda um paradigma muito grande entre os religiosos, foi essencial para mim estar viva hoje. Né, junto com a cura interior, mas esses profissionais me ajudaram a devolver a vitamina que o meu cérebro não tinha mais. E é isso que a gente quer mostrar no projeto. Você precisa de cuidar do seu corpo. Não gosta de malhar igual você falou que não gosta? Faça uma caminhada, né? Faça uma trilha, ande de bicicleta. Alguma coisa pro corpo alguém vai gostar de fazer. Dance, movimente os esqueletos. Mas, assim, isso devolve a vitamina que o cérebro precisa. A alimentação manda muito. Então, assim, eu lembro que toda a vida eu gostei muito de falar em público. Eu falava na igreja. Na depressão eu não conseguia falar. Eu comecei a trabalhar com meu irmão no turismo, que nós dois passamos uma fase ruim juntos ao mesmo tempo. E sempre para sair para as viagens a gente precisa de dar o anúncio nos ônibus. No ônibus nunca tinha mais de 50 pessoas. Eu não conseguia falar. Me dava crise. Aí os outros guias, e é tão bom que Deus apresenta pessoas boas pra gente. Pessoas que estavam me conhecendo ali há poucos meses, entendiam a minha situação. Não, Gi, deixa que na próxima você fala. Eles sabiam que eu não ia conseguir falar na próxima, mas eles me apoiavam. Na próxima você fala, eu vou falar pra você dessa vez. Eu queria que você falasse. Eu ficava roxa. Né, eu começava a querer chorar. Eu lembro que teve um dia, enquanto eu estava tirando carteira, eu estava na casa da minha mãe, eu fui até o portão para sair, para ir fazer aula. Eu não conseguia, minha mão não destrancava o portão. Eu fiquei paralisada, eu não conseguia sair no portão. Naquele dia eu não consegui sair, porque me deu crise de pânico. Então, assim, é uma situação muito ruim. E não é fácil de sair dela. Né? Se não fosse a minha família hoje, as meninas que me abraçaram, provavelmente eu não teria saído dessa situação. Nossa, é assim, eu posso dizer que é tipo uma escalada, por exemplo, a ansiedade, ela é antes dessa depressão mais profunda ou não? Eu acho que é uma mistura. Eu sentia meio que tudo misturado, sabe? Às vezes me batia uma crise de ansiedade durante a madrugada. A minha vontade era sair pra rua. E a minha vontade era sair, na minha cabeça eu ia só correr, mas eu sabia que se eu saísse, uma hora ou outra eu ia entrar na frente de um carro. Então eu começava a me coçar a costela assim, que ninguém ia ver, até sair sangue pra machucar, porque aí parece que eu voltava pra realidade, sabe? E conseguia não sair de casa. Nossa, eu saía. De vez em quando eu ligava pro Gleice, eu tava lá em cima da BR, eu falei, eu tô aqui em cima, meia-noite, 1h da manhã. Meu Deus. Nossa. Eu falava com ele, eu vou entrar no ônibus e vou sumir daqui. Aí ele subia e me buscava, falava assim, pelo amor de Deus, Joyce, o que você tá arrumando? É um trem... É muito Eu tive... Eu iniciei com a depressão. Aí, depois, veio a crise do pânico. Um tempo depois. Eu nunca tinha tido, gente, é horrível. É horrível. É horrível, é uma coisa que não dá pra falar. Mas aí depois eu tive a ansiedade, que eu não sei o que é pior, se é a depressão ou se é a ansiedade. Porque é um negócio que não tem hora. É a hora que o negócio vem. Eu tinha, tipo assim, eu ficava de madrugada. Até eu conseguir dominar aquilo, eu ficava... Tudo, né? Eu ficava horas, assim, acordava de manhã, ia pra casa da minha avó e ficava... Vó, aí ela ficava, Joyce, começava a chorar, não começa não. E minha avó chorava junto comigo, aí minha cunhada chorava, minha irmã chorava. Falei, gente, vocês não estão me ajudando, gente. Aí eu descobri que o chá de erva cidreira ajudava. Aí comecei a tomar chá de erva cidreira. Acabei, minha avó falou que eu piquei o chá dela todo. Nunca mais nasceu uma folha. Aí eu comecei a tomar um chá de erva cidreira, foi o que me ajudou. Mas assim, é horrível, é muito ruim. É uma coisa, uma vontade de sumir, de sair correndo. E
E tem várias maneiras, né? Tem hora que dá falta de ar, tem hora que dá dor no peito, tem hora que dá dor no braço, tem hora que dá formigamento. Cada hora vem de um jeito, não é uma coisa... ela é assim, não tem um padrão, não. Cada hora ela vem de um jeito. Tem hora que vem em choro. Sim. Eu não sei na Gisele, mas em mim Chorava cada hora vinha de um jeito. horrores. Era horrível. É um choro desesperador, né? Desesperador. Eu lembro que teve uma noite que eu cheguei a sair no portão, eu tava em Raposo, na casa da minha mãe. Na casa do meu pai, coitado do meu irmão Gustavo, gente. Quando ele via que eu não ia dormir, ele ia pro mesmo quarto que eu e ficava comigo, acordado o máximo que ele podia, porque eu não dormia, né? Eu cochilava. E ele ficava, parece que realmente me vigiando. Aqui em Raposo também, minha mãe sempre ficava, quando ela escutava o barulho da porta, ela levantava. Teve uma noite que eu consegui sair pé por pé, mas Deus, ele é tão lindo que... Aí um colega meu tinha me mandado mensagem. Ele chama Lucas. Ele me mandou mensagem de cheguei em Raposa agora. Você quer um cachorro quente? Ele me pegou e ficou rodando comigo até ele ver que eu tava mesmo cansada pra me devolver pra casa. Porque se eu tivesse saído sozinha, provavelmente a ligação no celular da minha mãe não seria boa. Sim. Uma outra noite que eu ia sair, minha cunhada me mandou hoje, senti de te mandar esse louvor agora. E era aquele louvor, tá chorando por quê? Então, na hora que ela mandou, como ela tava online, eu sentei pra ouvir o louvor e na maneira que o louvor ia tocando, eu conseguia respirar mais calmamente e conseguir ficar dentro de casa. Então, assim, o próprio Deus, ele vai colocando pessoas no caminho da gente pra falar, Ajudar, ei, né? calma aí que você vai passar. É difícil. Mas Tinha dia que eu falava com o Gleicinho, eu preciso sair. Aí a gente ia. Aí ele me levava lá na Goa da Pampulha, eu ia lá praticar. Os outros falavam, não, mas sai daqui, vai lá. Eu sentava ali e ficava por horas parada, olhando pro nada, ou andando. Era o que trazia calmaria pra minha mente. Porque é uma coisa que tira a paz da gente por completo. A gente não tem paz nenhuma. É surreal, é surreal. A gente tem falando de pessoas que ajudam, né? O pessoal do Guri aqui, o Gudi ali, o pessoal e a Lu, colocaram aqui que pra quem precisa conversar, pode ligar para 188, né? A ligação é gratuita também, né? A qualquer hora do dia, todos os dias, o apoio emocional para quem precisa. Mas, se não me engano, a Lu faz parte disso também, não faz, Lu? A Lu recebe as ligações também, né? E deve ser lindo. É E deve ser voluntário. lindo ser Que atendido lindo. por ela, né? Porque na hora que eu entrei, eu senti um carinho tão grande vindo dela ali, gente. A Lu só atende telefone, então assim... E olha, viu? Só de ver ela, a gente sentiu um carinho. Imagina conversar com ela. É incrível mesmo, né? Eu faço ideia, a Lu deve passar por algumas situações mais assim, mas... Porque- É porque o que a gente quer é conversar sem ser julgado, né? Sim. Eu, graças a Deus... É sem julgar. Sem julgar. E a pessoa depressiva, ela precisa disso. E assim, graças a Deus, a minha família me ouvia, né? A minha irmã, eu lembro que ela tava grávida, gente, quando a gente descobriu a minha depressão, barrigudona, passando muito mal. Ela vinha pra casa da minha mãe quando eu não queria ir, ficava do meu lado me escutando. Meu irmão, eu tenho um irmão que ele conversa muito e o outro não conversa nada, que é o Matheus, ou que não conversa. Mas ele ficava ali do meu lado, sabe? Mesmo calado, Aham. sem realmente falar. Então, assim, a minha mãe, o meu pai, quando ficou sabendo, os meus tios, eu tive a alegria da minha família me abraçar, Amém. sabe? Mas existem essas pessoas que precisam de alguém que atendam elas, porque tem famílias que não aceitam, que não entendem, que julgam. Eu tive a alegria de ter uma amiga como a Joyce, que mesmo na depressão dela, ela me mandava mensagem diária, Gi, você tá bem? Ela não tava bem, ela não tava bem, ela tava provavelmente dopada de remédio, ela me perguntando se eu estava bem, né? E eu perguntando, Joyce, e você tá bem? Então, assim, e nós tivemos pastores que estavam com a esposa na mesma situação que a gente, mandando mensagem, né? Igual o pastor Anderson, o link da live que eu assisti para até a revelação do Thalita Cume, foi ele que mandou, e a esposa dele precisou de mudar de estado, porque ela tinha crises de pânicos horríveis aqui em Minas Gerais. Tive a Joiane, que embora passando momentos difíceis, estava ali. A André, que nem conhecia a pessoa, ela fez questão de falar que agora eu engordei, né, gente? Ela falou uns 50 vezes que era muito magrinha. Agora ela engordou. Aí eu Gente. pensei assim, vou ter que ir lá amanhã no Gustavo pedir uma outra avaliação, porque eu acho que eu engordei muito. Gente, mas era Né? Então, assim, que tadinha. ela Não, nem me não tô boa, conhecia, não. mas fez questão, da primeira vez que me viu, me abraçou, falou assim, olha, tô com você, viu? Não abro mão, você vai vencer. O primeiro abraço que ela me deu, eu lembro dela falando assim, que não é o fundo do poço. Você vai sair desse fundo do poço. Então, assim, eu tive a alegria de ter essas pessoas, mas existem pessoas que não têm ninguém. Sim. Até uma coisa que eu queria perguntar pra vocês é como que vocês recebem a família. Porque acho que, assim, a gente precisa ter o cuidado com a pessoa, E com a mas família. a família também deve ser fácil, É não. complicado. Igual eu, na minha família, você fala em questão de Das pessoas que chegam no As projeto. pessoas que chegam no projeto também, ou até mesmo das pessoas que
tipo, por exemplo, vocês, né? Como que teve esse cuidado com a família? Porque eu faço ideia que é muita informação. Muito. Tipo assim, a pessoa Não. tava com a gente tranquila, tranquila, né? Uhum. Entre aspas, até entendi. agora. Mas agora já não tá. O que que eu faço? O que que eu vou fazer? Sabe? É um turbilhão de emoções, assim. Como que é esse tratamento? Existe algum tratamento hoje específico para a família também ou ainda não? Então, assim, a gente tenta escutar os lados, né? Já chegou na igreja da Jo mesmo, a gente teve casos de adolescentes, mas assim, graças a Deus, as mães foram pro projeto junto com as adolescentes, né, Jo? Foi. Fala um pouquinho. É, porque sempre assim, vem vamos dizer, a filha. Sim. Só que o problema não está na filha. O problema é com a mãe, é com o pai, sabe? Então, nisso a gente acaba não trabalhando ali com a filha e já vai ajudar a mãe. E a mãe percebe, poxa vida, não era assim que eu deveria estar tratando a minha filha. Eu estava, vamos se dizer, né, cega com aquilo, né? E a gente já vai cuidando ali, tenta cuidar da mãe, né, pra mãe cuidar da filha, que a filha não tá precisando da gente. A filha tá precisando mesmo é da mãe, Sim. né? Então a mãe já aprende vamos dizer, a lidar com aquela situação. Melhor, né? Quando a gente não consegue, a gente passa para uns outros profissionais. Mas até então, muitas das vezes, a gente mesmo resolvemos ali. Você é de qual igreja, assim? Só pra me saber. Eu sou daí de pregar o evangelho. Amém. É porque, tipo assim, é uma coisa muito real. Você trabalha com jovens lá ou não? Não, meu marido. Seu marido? Meu marido é pastor, aí ele... Acaba, né, que tipo assim, ele é o líder, Ela mas... intromete, porque ela intromete. Ela intromete. Ela manda. Só chega o microfone um pouquinho mais próximo. Isso. É porque que acontece? Eu sou líder de jovens na igreja. E eu percebo muito disso, sabe? A gente percebe muito isso. E eu venho de uma pegada de discipulado e tal. E a gente sempre em discipulado, assim, foi uma coisa que me ajudou muito também. Sim. Na pandemia em si. E a gente tem alguns estudos sobre padrões malignos e orfandade, coisas que a gente passa, infelizmente. São coisas assim, que muitas das vezes o nosso pai ou nossa mãe, às vezes, nem tão, sabe, pra eles é normal, mas que gera em nós algo que é extremamente prejudicial e pode chegar até um nível de depressão, né, enfim. E você falando disso, eu comecei a lembrar dos casos que realmente tem coisas que a gente consegue evitar, nós como pais Sim. e mães, assim, enfim, a gente consegue evitar para que chegue nos nossos filhos também, sabe? A gente consegue tratar a mentalidade, né, o intelecto, assim, de uma forma que seja produtiva para aquela criança, para aquele adolescente. Porque eu não sei se vocês percebem, mas tem muita gente quebrada psicologicamente. Sim, E por muitas. atitudes que poderiam, sabe? E geralmente quebradas por atitudes de dentro de casa, né? A Sim. família quebra Sim. muitos adolescentes, muitos. E aí crescem, infelizmente, desestruturados. E é um ciclo que vai, Sim. né? Passando de geração para geração. Mas essa questão, acho que eles foram criados... a minha criação é diferente da maneira que eu crio meu filho, que provavelmente vai ser diferente da que ele cria o filho dele. Minha mãe e meu pai, a criação deles foram uma, e acho que pra eles é normal, assim, a maneira que eles vão tratando e vai... Só que a gente, cabe a nós hoje, que tem mais maturidade, assim, acho que espiritual, de ir mudando isso. Só que não é todo mundo que tem essa visão, né? Um discernimento que vem de Deus do que está sendo dito dentro de casa, do que É. está sendo falado. É porque, por exemplo, eu tive muito problema com a minha filha. Assim, minha filha tem 4 anos, gente. Na pandemia, eu era outra pessoa. Vou ser sincero com vocês. Eu tava num nível, tipo assim... Eu tive a minha criação, amo meus pais, em nome de, assim, minha mãe, meu pai, fizeram o que puderam, né? Mas eu fui um cara que foi criado sem receber presentes. Uhum. Eu não tive esse negócio dentro de casa de dar presentes. Então, quando eu vi a minha filha, primeira neta, primeira filha, Ganhando presente. ganhando presente igual uma louca, assim, eu falei assim, chega, agora vocês têm que me perguntar se pode presentear a minha filha. Eu cheguei a esse nível. E aí eu tive glória a Deus que a minha esposa, assim, foi extremamente sábia, e eu tive os discipuladores também, falando, cara, olha por esse lado aqui, olha isso, você foi criado assim, né, então você não pode tratar ela assim, você não pode ser assim,
E pra honra e glória do Senhor, eu creio que foi evitado muita coisa aí. Sim, provavelmente os seus pais viram que aquele padrão precisava de ser quebrado, né? De ser mudado. É o que E aí acontece. é uma coisa que eu até queria chegar nesse ponto de saber como que vocês se colocam diante disso. Porque chegam muitas pessoas com culturas assim que são extremamente difíceis de serem quebradas e é difícil de abrir o olho dessas pessoas e falar, cara, não é por aí. Como que você se posiciona mediante alguns processos assim, igual a Joiane falou, né, sobre essa mãe, enfim, mas como que tem acontecido isso? Tem sido recorrente ou não? Como que tem sido? Eu acho que esse trabalho, ele é mais feito quando pega, assim, faz 8 dias, né? De 15, Que a 15 gente dias. consegue familiarizar mais com as pessoas. Isso. Geralmente, esse trabalho que é o mais difícil, ele está sendo feito com as pessoas que deveriam ser as mais fáceis de lidar. Aham. São as pessoas que estão ali nos cultos ouvindo o que o Senhor Sim. trouxe. É. E são as pessoas, às vezes, que são mais difíceis de entender que esses padrões precisam ser quebrados. Né? Então, quando a gente está dentro das igrejas, que a gente consegue ficar ali há 7 semanas, Sim. 8 semanas com elas, a gente consegue mais visualizar um quadro geral, sabe? Outro dia uma moça chegou pra mim, acho que foi pra mim e pra André, e falou assim, olha, gente, eu só queria conversar dentro da minha casa, mas eles não conseguem me ouvir. Então, a minha própria mãe mandou eu vir conversar com vocês duas, porque vocês iam me ouvir. Sim. Aí eu falei, sério, porque ela me julga. E ela falou que vocês não me julgariam. Então, assim, uma mãe que poderia abraçar a filha terceirizou o abraço, porque ela não consegue só ouvir e não julgar. E a gente ficou Nossa, várias... isso é difícil. E a gente ficou várias semanas, sabe? Conversando com ela, né, Gisele? Várias semanas. A gente ia, né? Marcava o dia, o horário, conversando E o mais com ela, lindo é que tratando. nessa medida a gente viu que a mãe começou a aprender a ouvir Sim. a filha também. A entender as dores da filha. Então, assim, é um processo que, igual a Joiane falou assim, às vezes a gente acha que é a filha da gente que precisa, mas a gente está precisando mais de cura do que o filho. Mas através da cura dos filhos, a cura tem chegado aos pais também. Sim. Amém. E aí alcança a família inteira. Inteira. Alcança a família inteira, pra Nossa. glória de Deus. Maravilha, né? É. Jesus é muito bom. Muito lindo. Galera, a gente já tá quase chegando aqui no final do nosso bate-papo. Eu só preciso... A gente tem mais uma última pergunta pra vocês. Essa pergunta é uma pergunta de fogo. Não, ainda calma. Calma, essa é uma pergunta- Já olhei pra ele. Calma. Ela chegou aqui, gente, hoje ela tá assim, você não vai fazer pergunta difícil, não. Já faz pra ela de uma vez. Não, pode ficar tranquilo. Eu acho que não é tão difícil assim, mas amém. Eu só preciso honrar a vida de umas pessoas aqui, que eu acho que é importante, né? A gente precisa dar honra a Sim, quem tem merece honra. Com Eu queria certeza. agradecer muito o Edu, né? Eu falo Edu do Food Crush, mas Uhum. algumas pessoas conhecem como Pastor Eduardo. Eduardo, Pastor. né? É um cara excepcional, assim. Sim. O Edu, eu contava sempre essa história, mas assim, eu acho que merece ser contada mais uma vez. Eu tava pra começar um podcast, não sabia o que ia fazer. Eu via na televisão assim, gente, todo mundo recebe salgado durante o podcast. Eu vou ter que comprar um centro de salgado todo dia. Pensei assim. Falei assim, Deus, o Senhor me ajuda com isso, em nome de Jesus. Eu peguei e fui dormir. No domingo de manhã eu recebi uma mensagem assim, olha. Oi, vi que você vai fazer um podcast cristão. Eu vou te ajudar com salgado. Eita, todo episódio." glória! Ele é maravilhoso. Ele é bênção, né? E desde então, desde quando a gente começou, o Edu, ele não falha. Ele é abençoado. manda sempre. Uma pessoa, assim, extremamente... eu não sei. Ele é Não, fora desta da vez ele curva. mandou mais por causa de mim também. Assim, pra falar mais do Edu, eu conheci ele na depressão também. Ele já era pastor na igreja da minha mãe. E eu sempre chegava e ficava sempre no mesmo cantinho. E ele sempre com aquele olhar de ternura também. Sempre tinha um abraço e uma palavra, sabe? Sim. Mesmo que eu não conseguia só chorar enquanto eles falavam, mas ele, todas as vezes era o abraço e as palavras, assim. Então, assim, quando teve um tempo que ele precisou de ir pra depois voltar, foi uma pessoa, assim, que quando voltou eu fiquei muito feliz, porque eu sei a importância do cuidado dele perto das pessoas. Ele realmente ama vidas. Ele é um grande consolidador. Ele é. Ele é um grande discipulador. É uma pessoa incrível, assim. Então, Edu, Deus abençoe sua vida. Você é um cara que mora no meu coração, viu? De verdade. E eu queria honrar mais duas outras pessoas também, que estão na parte técnica aqui, que é a Lu e o Good, né? Que abriram as portas aqui pra gente do Guri, né, Good? O estúdio. E desde então, pra honra e glória do Senhor, nós temos Amém. alcançado vidas, né? Eu tenho recebido testemunhos de pessoas, assim, que têm visto a live, que têm mudado de vida. E isso não aconteceria hoje se não fosse a Lu e o Amém. Good,
né? Então, Glória assim, a Deus. sou extremamente grato a vocês também. Que Deus abençoe grandiosamente, que prospere e nunca deixe faltar, em Amém. nome de Em nome de Jesus. Jesus. Em nome de Né? Jesus. Mas enfim, vamos para a nossa última pergunta de hoje. E eu quero perguntar, eu quero que cada um responda para mim. Como você se define? Nossa. Como você se define hoje? Andréia, poxa, Eu vou ser a última a falar, que eu falei muito. como você se define? Hoje eu me defino como uma pessoa diferente, sabe? Do que eu era antes, até mesmo do projeto, de conhecer o projeto, de conhecer Jesus também, né? Uhum. Eu me considero hoje a pessoa pacificadora, sabe? Amém. Antes eu era aquela pessoa que brigava por qualquer coisa, né? E eu creio que hoje eu me sinto a pessoa pacificadora. Antes, não, que tem um foguinho ali, eu tento ali Amém. apagar, mas foi com aprendizado, né? E muitas das vezes até mesmo com a Gisele falando comigo, né? Às vezes eu ia falar alguma coisa assim, não, calma, vamos fazer dessa forma. A gente acaba aprendendo, né? Sim. Com os bons exemplos. Foi aquilo que você falou, a gente tem que... Deus libera uma palavra, a gente tem que deixar ela fruir, né? Para outras pessoas, né? Sim. Então hoje eu me considero uma pessoa pacificadora, sabe? Bem diferente do que eu era antes, sabe? Eu creio que eu me acho acolhedora também, assim, com abraços também, e acho que preciso também, entendeu? Da mesma forma que a gente dá, a gente precisa também, Amém. né? Da mesma forma que a gente estende a mão, a gente precisa de uma mão estendida também. Da mesma forma que a gente dá um abraço, a gente precisa de um receber esse abraço abraço. também, né? Então eu creio que hoje eu mudei muito. Para quem me conhecia antes, né? Eu creio que as pessoas que me conhecem, se tiver alguém da minha família, sabe, né? O quanto que eu mudei. Eu creio que o exemplo que a gente, né, transmite agora, Amém. né? Glória a Deus. Pode ir, gente. Fica à vontade. Eu me acho hoje uma pessoa, assim, realizada, Amém. sabe? Pelo que eu já fui antes. E hoje, né? Hoje eu estou falando de Jesus no podcast. Quem Amém. diria uma coisa dessa? Quem diria, Joiane, de antes está aqui, né? Falando, então eu me sinto assim... Eu sou mais abençoada do que eu merecia, Amém. sabe? Eu acho que Deus, quando Ele me escolheu, Ele falou assim... Agora você vai ser feliz de verdade. Amém. Agora eu vou te mostrar o que é amor, porque eu sempre gostei de abraçar, mas muitas das vezes eu não recebi esse abraço. Eu sempre gostei eu me dei muito, sabe? Mas não recebia. E hoje eu, tipo assim, eu me dou muito, mas eu, tipo assim, eu recebo tudo assim em dobro. Aleluia. Sabe? Porque Deus foi assim maravilhoso na minha vida. Eu nunca pensei que eu teria uma família tão abençoada, igual eu tenho a minha família hoje, meu filho, meu esposo. Deus me honrou com amizades assim, que não são amigas, são irmãs mesmo, sabe? Meus pessoal do meu ministério. Então, tipo assim, são tudo assim, uma bênção na minha vida. Hoje eu paro e falo, Jesus, por que isso não aconteceu antes? Porque eu precisava de gerar um testemunho hoje, Amém. né? Então, assim, hoje eu me sinto muito realizada, para a glória de Deus, e que venha a ser tudo assim, para a honra, para a glória do nome dele. Eu sempre falo, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. Sou muito tímida, mas o Senhor está fazendo isso passar, porque eu tenho certeza que eu tenho já alcançado muitos outros lugares, mas é porque a minha timidez me prende. Mas eu sou muito feliz e sou muito realizada, para a honra e glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Joyce? Joyce está tímida aqui. Não, e era a única Eu que sou não muito estava tímida. tímida. A única que por que vocês estão nervosos? Emocionada com aquela Não, eu sou muito tímida, gente. Isso não passou, não. Eu me sinto hoje uma mulher forte. Assim, passei tanta coisa que eu achei que eu nem ia estar aqui hoje, que era pra ter ido à morte. E eu consegui passar por tudo, levantei a cabeça e tô rompendo, graças a Deus, assim, pra honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? Porque tudo é pra honra dele. Eu me sinto uma pessoa muito grata também. Amém. Sou muito grata a Deus por tudo, por cada coisa. Tem hora que eu fico irritada com pessoas ingratas perto de mim, reclamando. Porque tem pessoas que conseguem ver só o que ela não alcançou, mas ela não consegue parar e ver o que Deus já fez na vida dela até ela chegar aqui. Verdade. Nossa, E- isso é verdade. Eu tenho horror a pessoa ingrata. Então, assim, eu alcancei um nível de... Eu sempre fui muito grata, mas eu alcancei um nível de gratidão que eu nunca... Meu marido fala, Joyce, você tem que sonhar mais. Eu falo, gente, mas eu sou tão feliz com o que Deus já me deu. E quanto mais eu sou grata, mais Deus coloca na minha vida, mais Deus me proporciona.
E assim, eu sou realmente muito grata. Acho que as palavras que me definem hoje é gratidão, assim, né? Amém. Entre outras coisas, assim, eu me acho uma mulher forte e grata. Amém. Glória a Deus. Gisele? Então, hoje eu acredito que eu sou a Gisele que o meu pai e a minha mãe me criaram a vida inteira para ser, sabe? Na depressão eu consegui encontrar essa Gisele que eu fui criada pela minha família para ser, cheia de cicatrizes, né? Mas que cada uma conta uma história diferente, uma história de superação, uma história de força, né? Uma Gisele que quer ser imparável, né? Que eu sei que feridas novas vão abrir, que machucados novos vão aparecer, mas que eu aprendi que o Senhor ele cicatriza. E as cicatrizes, apesar de deixarem marcas, elas deixam histórias para contar, sabe? Então eu acredito que hoje eu sou a Gisele, que o meu pai e minha mãe me criaram para ser e que Deus, lá no ventre da minha mãe, ele já me conhecia e já tinha me escolhido para ser também. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje, é só pra gente finalizar, como que faz para quem precisa conversar com vocês, precisa fazer parte desse ministério, alguma moça que tá em casa hoje, que tá se sentindo, né, que precisa ter esse apoio, como que faz para achar vocês hoje? Então a gente tem o Instagram, né, do Thalita Cume. A gente tenta responder o máximo rápido possível lá no... A gente trabalha, viu, gente? Por isso que tem hora que durante o dia não dá para responder, mas vai dar um jeito de ter uma pessoa mais disponível para responder o Instagram. Temos um número também que a gente vai deixar disponível lá. Outro dia chegou uma mensagem lá, Gisele, e um texto que me fez chorar. No final tava Thalita Cume. Falei, olha, gente, a gente tem o número do Thalita Cume agora. E era André me mandando mensagem. Eu chorei lendo o texto. Depois que eu fui ver que tava assinado Thalita Cume. A gente vai deixar disponível também pra gente estar podendo alcançar essas pessoas com palavras, né? Igual a André mencionou, essa semana a gente conseguiu alguns atendimentos gratuitos para as pessoas que não tinham condições de estar pagando psicólogos, né? Então, assim, a gente tem empresários na cidade que têm nos abraçado, Amém, graças a Deus, e tem, assim, alcançado essas vidas também. E os pastores também, eu costumo dizer, não só pastores, né? Líderes de associação de bairros, padres, pastores, o que for preciso, que quiser que a gente vá mais perto da comunidade que eles protegem ali, né, que eles ensinam, que eles doutrinam, nos chama, a gente vai com carinho lá. A gente não vai conseguir atender toda semana, mas a gente vai dar um jeitinho na agenda lá e vai conseguir estar atendendo pessoalmente essas pessoas também. Amém. Qual que é o número? Você sabe? Eu olho aqui agora, deixa eu colar, peraí, eu gente, vou eu dar. sou horrível com a memória. Uma coisa que a depressão me tirou foi a facilidade de gravar número de call. Peraí, que eu vou achar. Não, está na bênção. Enquanto vocês estavam falando, eu estava lembrando de uma música do Rodolfo Abrantes, não sei se vocês já ouviram, que fala que das minhas feridas sai um poder para curar, que a cada hora perdida me lembre que não é para eu parar. Até que a casa esteja cheia, até que o teu reino venha. Aleluia. E ponha cada coisa em seu lugar. Isso é muito forte, assim. Eu tava pensando, vocês falaram, e eu pensando, cara, é verdade, é das minhas feridas sem o poder para curar. E isso é muito importante. Isso me deixa muito alegre, assim. Quando o Edu me falou assim, chama a Gisele, vai ser muito bom. Eu falei assim, cara, vou chamar mesmo. Porque aí a Gisele falou assim, eu queria levar as meninas, claro, pode trazer. É porque ninguém faz nada sozinho, né? Sozinho eu estaria lá dentro ainda no quarto escuro, só planejando um projeto, né? Se não fosse a Joiane, a Joyce e a André abraçar, ninguém faz nada sozinho. E a gente precisa de pessoas assim. Sim. Sim, então, assim, conhecendo a história de vocês me deixou mais motivado, né, a levar mais, também, a carregar também essa bandeira de vocês. Que a gente precisa, de verdade, de projetos assim. Né? Já falei demais também, gente. Pode falar o telefone. É 981016803. Tá, você pode repetir pra gente? 981016803. O DDD é 31, tá, gente? Então, por enquanto, só por 31. Por depois enquanto a gente... é 31. Vamos chegar ao Brasil inteiro em Em nome de nome de Jesus. Deus quiser. Né? Se vocês querem mandar algum abraço, Ah, eu alguém? nem vou tentar, porque senão eu vou esquecer de alguém. Alguém vai ficar chateado. então Cadê a beleza. colinha da André? É grande. A André tem uma colinha. Não, mas é Ué, muito grande. Pode ficar à Não, vontade. não, muito grande. Mas assim, de antemão a gente quer agradecer todos os É empresários de Raposo que têm nos abraçado. São muitos, igual o André falou assim, é grande, né? Primeiro eu quero agradecer as profissionais que estão fixas com a gente, que é a Sim. Luana, Uhum. né? A Luana Luana Rodrigues, que é a nossa psicóloga. Sim. A Aline Ribeiro, que é a nossa nutricionista. A Ivone Brás, que é a personal do projeto. Ela não quer falar, mas eu tenho que falar, né? Que é a personal. Essas são as 3 fixas que a gente tem no projeto.
Temos algumas enfermeiras também que nos atendem quando a gente tem aula de zumbas, né? E tem outros colaboradores também, que se eu tentar falar algum aqui, eu vou esquecer, né? Então, assim, eu quero agradecer a todos. A nossa família que tem nos apoiado, né, gente? Sim. Eu hoje não sou casada, mas as meninas são. Então, assim, eu agradeço o marido delas demais, porque se não fossem os Ajuda, maridos, né? também elas não estariam fazendo. Ajuda Então, assim, muito, a né? nossa família, os meus pais, a minha família, a família delas que tem abraçado com tanto carinho e desempenhado um papel tão importante aí no projeto. Amém. É isso aí. Pessoal, a gente tá chegando no final de mais um podcast, né? Espero que você tenha sido alcançado aí, né? Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, @ThalitaCume, né? Tem o @OndaTalks, @GuriCataguá também. Segue a gente lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho. E é isso aí. Bora com Jesus surfar nessa onda. Ana e Esté, papai tá chegando. Com Deus, viu? Até daqui a pouco.